E aí, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. E sim, chegou a vez da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que vocês muito me pediram. Gente, tem muito vestibular, por isso que eu pedi para vocês colocarem na aba Comunidades. Nem todos os vestibulares eu consigo atender, mas o que eu puder fazer, o que a gente vou poder fazendo, o que eu vou conseguir fazendo já vai ajudando acho que de certa forma, não é não? Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito e curte esse vídeo porque você vai ajudar muito o canal a crescer. Chegamos já aos 340 mil, nossa próxima meta agora é aos 400 mil, ponto por ponto, sempre tentando lutar aqui pela democratização do ensino, informação, ensino de história, filosofia e sociologia de forma ampla e gratuita aqui no YouTube para todo mundo que tiver acesso à internet, logicamente, mas sonho, grande vontade que todos consigam ter acesso, certo? Então vamos começar aqui falando então da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, vestibular agora no próximo fim de semana, dia 1º de dezembro, é isso? Acho que sim, se eu não me engano. O vestibular da Federal do Rio Grande do Sul achei bem puxado, são 4 dias de provas. Eu estou gravando esse vídeo no dia que a gente já teve uma das provas de linguagens, né? E aí você tem próximo fim de semana, são 2 finais de semana completos, né? Bem puxado mesmo. Olhei o edital do candidato, achei bem interessante. Vi que no edital do candidato se cobra a partir de idade antiga oriental, significa que a gente não pode só limitar os nossos estudos. É claro que quem já está vendo esse vídeo, que já está ligado no vestibular da Federal do Rio Grande do Sul, já sabe muito bem disso, não é mesmo? Que você não pode se limitar só a Grécia e Roma, a história antiga clássica, na Idade Antiga Clássica. Então pega a Antiguidade Oriental, o que é bem interessante, e amplia ainda e vai trazendo para a atualidade. A gente vai ver aqui características dessa prova, quando a gente começar a fazer os exercícios. Eu peguei questões da prova de 2019, que achei inclusive bem interessante, mas assim, alguns aspectos puxados, outras questões um pouco mais fáceis, mas no geral é bem difícil, tá? No geral, assim, se você olhar uma somatória de tudo, é um vestibular difícil. O que a gente precisa entender? Pontos importantes a se destacar sobre a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Primeira coisa, ela trabalha com uma diversidade de tipos de questões. Tanto você achar correta, quanto você marcar verdadeiro ou falso, ou quanto aquelas questões também que falam assim, apenas 1, 2 e 3 estão corretas. Então a gente vai ver que existe essa diversidade. É diferente do Enem e de outros vestibulares que geralmente tem só, por exemplo, achar as alternativas corretas, certo? Só as corretas e pronto. Então assim, é direto. Isso não significa que seja mais fácil ou mais difícil. A gente está falando que é um tipo de questão, então você foca mais nisso. Aí você tem algumas provas que gostam de 1, 2 e 3 estão corretos, mas essa de verdadeiro ou falso, hoje ela é um pouco rara em vestibulares. E a Universidade Federal do Rio Grande do Sul tem, sabe? E tem bastante. Não achei pouco, não. Achei bastante vendo outros vestibulares. Então tem que ficar bem de olho nisso, tá bom, gente? E um outro ponto que eu quero destacar, que em história eu achei bem interessante, que não, pelo que eu entendi, não é uma regra, mas que a prova em questões, porque são várias questões, né, são 20 questões, alguma coisa assim de história, né? Ela tem ela segue uma cronologia, sabe? Então tem uma questão do tempo ali. Então geralmente você vai ver as primeiras questões já sobre Idade Antiga, se cair Idade Antiga nessa prova. Então, por exemplo, se te cair Idade Antiga Oriental, você vai ter as primeiras questões de Idade Antiga Oriental, passando pela Idade Antiga, depois Ocidental, clássica, Grécia e Roma, depois Idade Média, e vai seguindo, encaixa Brasil nesse processo também. Então as últimas questões já seriam mais sobre Nova República, no caso do Brasil, Guerra Fria, atualidades no mundo atualmente. A prova de 2019, que é a que a gente vai fazer, ela é bem isso. Outras, não que eu vi pelo menos 18, 17, 16, não são assim tão cronológicas, mas assim, ainda assim você vê um ainda você vê um ponto dessa cronologia, que elas não são tão exatas nesse sentido. Mas pelo que eu percebi, das provas que pelo menos eu peguei para estudar esse vestibular, começa lá a Idade Antiga. Então você já pode esperar, mais ou menos, eu falo isso para a gente esperar algo dessa prova já, certo? Então
Então vamos começar a fazer as questões. Lembrando que eu estou com a prova de 2019 aqui em mãos, que vocês estão vendo. Então a primeira questão que a gente vai trabalhar aqui das que eu escolhi, assim, 2019, né? Considere as seguintes afirmações sobre a história antiga de Roma, porque essa prova ela já começou com história antiga clássica, tá? Então, um tipo de questão que eu falo para vocês, aquelas que apenas 1, 2, 3 estão certas, você tem que ver as afirmações lá e ver quais são as alternativas. Com o fim do período monárquico, a hierarquia social da República deixou de estar fundada na descendência familiar e na propriedade de terras, valorizando as ocupações ligadas ao comércio urbano e à prática da magistratura. Vamos lá, eu tô com o nariz meio ruim, tá, gente? Então não liguem, não. 2. No contexto dos séculos 3 e 2 a.C., a manumissão de estrangeiros escravizados a partir de conquistas bélicas possibilitava a tais indivíduos liberdade social e cidadania política. Essa é uma palavrinha, a gente às vezes tem que olhar nos vestibulares, né? Sempre surge uma palavra nova que às vezes a gente não está esperando. Manumissão seria libertação, alforria, tá bom? Então, de estrangeiros escravizados a partir de conquistas bélicas possibilitava a tais indivíduos liberdade social e cidadania política. Vamos lá. 3. Entre as principais causas do fim da República estão a invasão de tribos normandas, oriundos do norte da Europa, normandas, a difusão do cristianismo e a crise econômica provocada pela chamada conspiração de Catilina, ou catilanense, né? Você tem vários nomes que você pode chamar essa conspiração. Pronto, aí é direto, ó. Não tem muito o que pensar. Quais estão corretas? A A fala que é apenas a primeira, a B fala pra gente que é apenas a segunda, a C apenas a terceira, a D apenas 1 e 2 e a E apenas 1, 2 e 3. Tem uma questão bem conteudista nessa prova, se vocês perceberem, pelo menos nessa questão. Algumas questões são bem factuais, ela cobra só o fato mesmo em si. E aí, gente, deixa aí nos comentários, aí no chat aí do lado aí. Lembrando que isso aqui é um vídeo gravado, mas eu estou acompanhando vocês possivelmente aqui no chat também, né? Alternativa correta, gente. A única que está correta, ó, a única é a B de bola. Vou explicar. No contexto dos séculos 3 e 2 a.C., a manumissão de estrangeiros, então século 3 e 2 a.C. é o período da República, tá bom? A manumissão, a libertação de estrangeiros escravizados a partir de conquistas bélicas possibilitava a tais indivíduos liberdade social e cidadania política. É justamente nesse período, no período da República Romana, que a plebe consegue um pouco mais de direitos. É na República que a plebe forma a tribuna da plebe. Isso tudo vai culminar com mais liberdade ainda no governo do Júlio César, que vai ser o ditador perpétuo de Roma, né? Tanto é que ele vai ser assassinado pelo Senado. Então, está correto que durante esse período você tem Roma sai de fato assim dos trilhos. A República Romana começa a sair dos trilhos no sentido dos patrícios. Os patrícios, os ricos, começam a perder, não força, mas eles começam a ver essa plebe crescendo. Tanto é que quando chega o Império Romano, né, o Império Romano a partir de 27 a.C., o primeiro que eu já falei aqui, inclusive recentemente em revisão FUVEST, se eu não me engano, que o imperador, o Augusto, né, o Divino, ele vai ter que fazer a Pax Romana, diminuir o crescimento do territorial de Roma, lembrando que é na República que Roma mais cresce, não no Império. No Império ele tenta estabelecer uma paz, porque conforme você vai crescendo, você vai aumentando o número de plebeus, cidadãos romanos. E aí o Senado, os patrícios ficam desorientados. Mas vamos ver por que a 1 e a afirmativa 1 e a 3 estariam erradas. A 1 diz, com o fim do período monárquico, a hierarquia social na República deixou de estar fundada na descendência familiar e na propriedade de terras, valorizando as ocupações ligadas ao comércio urbano e à prática da magistratura. Não. Quando acaba o período monárquico, ainda se mantém essa hierarquia social da República. A divisão entre patrícios e plebeus ela é bem nítida em Roma.
tá? Então os ricos, a ideia dos ricos que compõem o Senado, eles estão fundamentados muito na descendência familiar e na posse de terra, tá? Na propriedade, propriedade privada nesse caso. Lembrando que é em Roma que a gente consegue ter uma noção muito maior do que é público, o que é privado. E por que a 3 está errado? Porque a 3 tem um monte de informação e muitas dessas informações não compreendem, por exemplo, ao período da República. Mas está falando que é da República, ó. Entre as principais causas do fim da República, estão a invasão de tribos normandas oriundas do norte da Europa. Ocorreram as invasões germânicas, normandas, bárbaras, como eles chamavam. Mas isso para destruir o império e não a República. Está errado essa afirmativa. A difusão do cristianismo é no império e a crise econômica provocada pela chamada conspiração de Catilina, que aí sim é uma conspiração feita dentro do Senado, dentro da República, mas o resto dessa afirmativa tá tudo errado, na verdade, né? Então sobrou só a 2 para a gente. Fechamos? Vamos para a próxima questão aqui. Olha só, deixa eu levantar aqui a minha carinha aqui, ó, ou melhor, diminuir, porque ela está comendo um pedaço aqui da questão. Ao vivo. Eita! E aí, galera? Vamos lá. Olha lá, outro tipo de questão agora. Eu particularmente acho bem cansativo esse tipo de questão. Eu acho, sabe? Mas a gente tem que ficar de olho nisso, tá bom, gente? Vamos lá. Assinale com V verdadeiro ou F falso as afirmações abaixo a respeito da história do cristianismo entre os séculos 4 e 15. A história do cristianismo, então, entre o final do Império Romano e o final da Idade Média. Então, é uma questão assim que pega a maioria de Idade Média, mas um finalzinho do Império Romano, que o Império Romano cai no século V, né? Então, vamos lá. O predomínio da igreja cristã no Ocidente ocorre a partir da conversão do imperador Constantino em 312 e da imediata proibição imposta a outras religiões consideradas pagãs. Tudo que é pagão, então, vai ser proibido em Roma, né? O imperador Constantino. A difusão ideológica do cristianismo ocorreu também graças às obras dos chamados pais da igreja, como o africano Agostinho, bispo de Hipona e autor de Cidade de Deus. Terceira afirmativa aqui, para a gente ver se é verdadeira ou falsa. A gradual intervenção no estabelecimento de normas a respeito do matrimônio e do modelo familiar contribuiu para o processo de controle social por parte da igreja. E a última aí, a Ordem de Cristo, criada em Portugal no século XIV, foi uma ordem de caráter religioso e militar instituída como prevenção contra a expansão territorial francesa realizada pelos cavaleiros templários em nome de Filipe IV. A sequência correta de preenchimento dos parênteses de cima para baixo é... Aí eu não vou ficar falando A, V, F, F, F... Dá uma olhada aí. Qualquer coisa, você dá uma pausa nesse vídeo aí. Vamos lá. Eu vou respondendo, então, se é verdadeiro ou falso. A gente vai encaixando aqui. Primeira lá, vamos ver se é verdadeiro ou falso. O predomínio da igreja cristã no Ocidente ocorre a partir da conversão do imperador Constantino em 312 e da imediata proibição imposta a outras religiões consideradas pagãs. Essa afirmativa é falsa. Por que ela é falsa? O predomínio da igreja cristã no Ocidente não ocorre a partir da conversão do imperador Constantino em 312. Ele se converteu. Você teve lá o Édito, ou Edito, como vocês quiserem chamar, de Milão, quando o imperador Constantino, de fato, se converte ao cristianismo. E ele proibiu, de fato, a perseguição aos cristãos. Mas o predomínio da igreja católica no Ocidente se dá a partir do Édito ou Edito de Tessalônia em 380. Tem vídeo aqui sobre Roma. 380 depois de Cristo foi o imperador, se eu não me engano, Teodósio, que aí sim ele converte Roma. Ele não só se converteu ao cristianismo. Roma deixa de ser pagã, com a influência da mitologia grega, inclusive, e outras mitologias, e passa a se tornar cristã. E aí sim passa a perseguir os não cristãos. Então não é em Constantino, é em Teodósio, se eu não me engano, é o Teodósio, né, o imperador, no Edito de Tessalônia, em 380
depois de Cristo. Então, essa afirmativa, ela está errada, certo? Justamente por isso, é falso. Vamos lá, a segunda. A difusão ideológica do cristianismo ocorreu também graças a obras dos chamados pais da igreja, como o africano Agostinho, bispo de Hipona e autor de Cidade de Deus. Verdadeiro ou falso, gente? Eu falei em aulas de filosofia aqui. Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho, como quiserem chamar, ele é considerado um doutor da igreja. Doutores da igreja, aqui estão chamando de pais, né, da igreja, assim como também é São Tomás de Aquino, e se eu não me engano, São Anselmo da Cantuária, são aqueles que definem dogmas da igreja. O Santo Agostinho, através de sua escola, a patrística, né, definiu o que vai ser a Igreja Católica naquele período, que foi para a Idade Média muito grande. Depois, o São Tomás de Aquino com a escola, o São Tomás de Aquino e o Santo Anselmo lá com a escolástica, certo? Doutores da igreja. Então tá certa essa. Então a afirmativa é verdadeira. Sobrou o que pra gente? Então, se a gente olhar por esse parâmetro, ficaria então entre D e F. Vamos ver então. A próxima você já percebe que é verdadeira, porque se sobrou só D e F pelo que a gente está seguindo, então a D e a E estão verdadeiras, né? Então, vamos ver se é mesmo, ó. A gradual intervenção no estabelecimento de normas a respeito do matrimônio e do modelo familiar contribuiu para o processo de controle social por parte da igreja. Essa é óbvia que a Igreja Católica ela intervinha na questão matrimonial, um modelo familiar, uma noção de família que a igreja trouxe para a Idade Média, e assim você tinha um controle social, um controle da sociedade, os dogmas católicos, certo? Então a verdadeira, essa fica tranquila. Agora vamos ver se a última é falsa para definir se é D ou E. A Ordem de Cristo, criada em Portugal no século IV, foi uma ordem de caráter religioso e militar instituída como prevenção contra a expansão territorial francesa realizada pelos Cavaleiros Templários em nome de Filipe IV. Fala para mim aí, deixa aí no ladinho aí, é verdadeiro ou é falsa essa frase, essa afirmativa aí? Gente, ela é falsa. Então, a alternativa correta é D. Eu vou explicar por que ela é falsa. E, coincidentemente, nós tivemos uma aula recente aqui no canal sobre ordens religiosas da Idade Média. A Ordem de Cristo, criada em Portugal no século IV, foi uma ordem de caráter religioso e militar. Ok, até aí está certo. Foi uma ordem religiosa que é consequência das cruzadas, entre outras coisas. Instituída como prevenção contra a expansão territorial francesa realizada pelos Cavaleiros Templários em nome de Filipe IV. Aí que está errado. A Ordem de Cristo, ela é uma ordem que foi inspirada nos Cavaleiros Templários. Eu falei na nossa aula aqui que os Cavaleiros Templários perderam posses quando ela foi perseguida, passou a ser perseguida pela Igreja, inclusive pelo Filipe IV da França. A Ordem dos Templários perdeu várias posses, né? E grande parte dessas posses foram adquiridas pela Ordem de Cristo, que se tornou como se fosse uma Ordem dos Templários de Portugal. Então ela era influenciada pelo que a gente teve dos Cavaleiros do Templo, né? Por isso que chamava a Ordem dos Templários. Eles eram cavaleiros que se guardavam no templo em Jerusalém durante as cruzadas, mas aqui é agora uma versão em Portugal, inspirada nesses Cavaleiros dos Templos, do templo, né? Então a alternativa D. Fechou, gente? Vamos lá. Olha só para vocês verem, eu estou pegando em sequência aqui, tá? As questões que eu achei mais interessante. Uma questão sobre Idade Média, Guerra dos 100 Anos. E ela é diretoço. Assinale a alternativa correta sobre a chamada Guerra dos 100 Anos. Tem vídeo aqui no canal também, que vai de 1337 a 1453, que dura mais de 100 anos. Mas eu não vou falar aqui quantos anos disso aqui não, porque eu sou de humanas, não de exatas. Coloca aí nos comentários. Faz o cálculo, não vale pegar a calculadora, hein? Entre Inglaterra e França. Tá, assinale a alternativa correta. Não deu nenhum texto. É o seu conhecimento sobre isso, tá? O conflito marcou a gradual transformação dos exércitos feudais em forças militares profissionalizadas e iniciou o lento processo de decadência da aristocracia feudal nos respectivos países. B.
A guerra foi vencida pela Inglaterra e teve como consequência a eclosão de rebeliões na França que culminaram com a deposição da dinastia dos Valois no trono francês. C. O confronto consolidou a transformação da Inglaterra na principal potência econômica do período moderno, por meio do processo de pacificação interna que se seguiu à guerra. D. A consequência da guerra para os dois países foi a consolidação de estruturas sociais feudais, tornadas mais fortes com o enfraquecimento das monarquias centrais. E a E. A origem do conflito foi a invasão da Inglaterra pela França e a subsequente instalação de uma dinastia pró-França no trono inglês, derrubada ao longo da guerra. Fala aí para mim o que está correto sobre Guerra dos 100 Anos. Acho que essa é até relativamente fácil. A alternativa correta, gente, é A, de amor. O conflito marcou a gradual transformação dos exércitos feudais, em forças militares profissionalizadas, porque antes, no feudalismo, quem fazia a proteção, que tinha treinamento militar, eram os feudos, os cavaleiros feudais, certo? Quando você agora está numa guerra entre dois reinos gigantescos na Idade Média, esses cavaleiros eles passam a se profissionalizar para poder fazer uma guerra muito maior, que não é mais só uma guerra entre feudos. Iniciou o lento processo de decadência da aristocracia feudal nos respectivos países. Por que ela causou o fim do feudalismo, tanto em França e Inglaterra? Vamos pensar que os reis de cada reino, tá? De cada reino que a gente está falando, reino de Inglaterra e reino de França, tiveram que se fortalecer, tiveram que se organizar, tiveram que fortalecer, investir nos seus exércitos agora profissionais, e eles passam a depender cada vez menos do feudo. Vocês lembram que na Idade Média, durante o feudalismo, os feudos eram até mais importantes do que os próprios reis, porque eram eles que geravam a sustentação econômica, a sustentação militar? Pois é, agora você tem exército profissional, esses reis agora eles são muito mais importantes, eles passam a ser centrais agora. Então você reduz a força do feudalismo, certo? Então é A. As outras, então, a gente já sabe por que estão erradas. A guerra foi vencida pela Inglaterra. Já errou aí, foi vencida pela França. C. O confronto consolidou a transformação da Inglaterra na principal potência econômica do período moderno. A principal potência econômica do período moderno, logo após esse processo, era Portugal, depois seguido de Espanha. A Inglaterra vai ser bem depois. Outro erro aqui, por meio do processo de pacificação interna que se seguiu à guerra. Depois da Guerra dos 100 Anos, que a Inglaterra perdeu, você teve um conflito de sucessão ao trono inglês, que a gente tem aula aqui também, que é a famosa Guerra das Duas Rosas. Lancaster contra York, lembra disso? Lancaster representado pela flor vermelha, York representado pela flor branca, os Yorks que habitavam o norte da Inglaterra. E no final das contas, quem que assumiu o trono de fato foi a dinastia Tudor, que representava uma pacificação entre York e Lancaster, tanto é que a rosa dos Tudor era branca e vermelha, né? Então não houve pacificação pós-guerra. A D diz, a consequência da guerra para os dois países foi a consolidação das estruturas sociais feudais. É o contrário. Parou aí que a gente falou agora na A, que na verdade o feudalismo caiu, certo? E a E diz, a origem do conflito foi a invasão da Inglaterra pela França e a subsequente instalação de uma dinastia pró-França no trono inglês, derrubada ao longo da Inglaterra. Não é também. Existem vários motivos aí desse conflito. Disputa por Flanders, região dos Países Baixos, que era uma região de comércio. Você tem nobres ingleses vivendo dentro da França, certo? Então, outras questões, não necessariamente isso que está falando aqui. Fechou? Espero que vocês tenham acertado. A gente até demorou um pouco mais, porque é muita informação. Vocês percebem que a Federal do Rio Grande do Sul te dá um monte de informação. A aguinha para a gente seguir. Aqui é uma questão que eu amei, adorei, mas ainda vocês não estão vendo a questão, vocês estão vendo aí duas imagens. É porque eu preferi dividir aqui assim para não ficar aquela letrinha pequena como ocorreu em outros vídeos. E pena que é
em preto e branco, né, gente? Isso é de fato uma pena, poderia ser colorido, né? Como a prova da UERJ. Eu não sei se é o PDF que eu peguei ou, de fato, deixa aí nos comentários. Você que vai fazer ou você que já fez, se ela é colorida, porque fica bem mais bonito. Aqui nós temos uma obra de 1330, e você sabe que eu amo história da arte, né? De Giotto, A Crucificação, Cristo crucificado. E do outro você tem A Trindade, de Masaccio, de 1427. O que separa essas duas obras é um período aí mais ou menos aí de 100 anos, né? Um pouco mais de 100 anos. 103 anos, certo? Meu celular aqui mexendo. Reparem nessas duas obras, aí eu vou para as questões e a gente volta, tá? Porque a resposta, lógico, até está ligada a essas duas obras aí. As duas mostrando a crucificação de Cristo. Lembrando que é importante olhar aí a fonte, o período que separa essas duas obras. Bora! A comparação entre as duas pinturas mostra uma transformação fundamental na história da arte do Ocidente. Tá, tem que ter alguma transformação. Que teve no chamado Renascimento italiano do século XV, um de seus momentos principais. Assinale a alternativa que apresenta a principal característica do Renascimento italiano. Para falar sobre o Renascimento italiano, dá para buscar nessas questões. A. O desaparecimento das representações de anjos, indicando o advento do racionalismo filosófico e o abandono da metafísica religiosa. Eu quero parar aqui antes de discutir, antes da gente seguir, já falei mas eu quero voltar, porque é algo que eu tinha guardado, por isso que eu escolhi essa questão, não só por causa da imagem, da iconografia, que essa questão, ela está pedindo, olha só o enunciado, assinale a alternativa que apresenta a principal característica do Renascimento italiano. Não significa que todas as outras alternativas aqui estão incorretas em relação ao Renascimento italiano, mas existe uma principal entre essas 5 alternativas, tá? Então, aqui não é para... Você tem que achar a principal, não é a mais correta, mas é a principal. Significa que as outras não foram verdade no Renascimento? Não, não é isso. Mas as outras talvez não são as principais, tá? Então tá lá, de novo, o desaparecimento das representações de anjos, indicando o advento do racionalismo filosófico e o abandono da metafísica religiosa. B. O aprimoramento do realismo estético na representação humana, afirmando o predomínio do humanismo em detrimento do antropocentrismo. C. O desenvolvimento da teoria da perspectiva geométrica marcada pelo princípio do ponto de fuga, que favorecia a representação em profundidade dos espaços. D. A representação de colunas jônicas, mostrando que o interesse em relação à antiguidade grega ocorreu apenas a partir do Quattrocento, que é o século, né? Que se chama, em italiano, né? Se fala Quattrocento, certo? Que a antiguidade grega ocorreu apenas, o interesse ocorreu apenas a partir do Quattrocento, e a E diz, a interiorização, é difícil falar as palavras, da cena representada, assinalando o desinteresse da arte renascentista pelas paisagens da natureza. Para pensar. Eu vou falar a correta, mas antes eu vou voltar aqui para vocês, dar uma olhada na cena, tá? E é para achar a principal característica, o que vai definir para a gente o Renascimento. O Renascimento é a cena do Masaccio, certo? De 1427. A outra cena do Giotto está ali no final de Idade Média, está da Baixa Idade Média. Ok. Olhando elas, as duas imagens, vocês já conseguem perceber. Eu falo para vocês, a alternativa correta é a C. O desenvolvimento da teoria da perspectiva geométrica, marcada pelo princípio do ponto de fuga que favorecia a representação em profundidade dos espaços. É uma característica do Renascimento porque durante o período da Idade Moderna, o Renascimento, o homem renascentista, ou o homem moderno, como você quiser chamar, ele tem muito mais vontade, parece, de buscar conhecimento. Então, perspectivas... ele busca novas perspectivas, ele não tenta mais fazer aquele fundo só chapado, sabe? Algo que
é bonito dentro de um contexto, mas o renascentista ele está buscando mais do que isso, ele está buscando mais estudo. Então é comum você ter artistas, grandes artistas renascentistas buscando, estudando perspectiva, estudando anatomia. Olha Michelangelo, olha Da Vinci, olha porque que Mona Lisa, né, a Gioconda é tão famosa, que ela tem uma questão do ponto de fuga muito importante, da perspectiva, da noção de profundidade que se tem. Isso é uma característica fundamental e principal do Renascimento. O artista ele se descobre ali, certo? Então reparem aqui, vou voltar novamente. Olha a do Masaccio. O quanto você tem uma perspectiva muito maior do que a do Giotto, que está chapado, certo? Que está chapado, não existe fundo, certo? Então todas as outras alternativas, algumas são corretas, outras são características do Renascimento, mas não o principal. Por exemplo, fala o desaparecimento das representações de anjos, porque a gente percebe aqui que no Giotto tem anjo, no Masaccio não tem. Não é uma característica sumir anjo, alguns artistas colocavam, não há um desaparecimento. É uma diminuição, mas não um desaparecimento. A B diz o aprimoramento do realismo estético, que a gente chama de escorço, é isso que eu falei, buscar, tentar estudar mais a estética, anatomia. Se vocês pegarem os estudos de Michelangelo, tem vários estudos, assim, vários desenhos de uma mão apenas, sabe? Por meses ele ficava, anos. Indicando o advento do racionalismo filosófico, o abandono da metafísica, estou lendo afirmando o predomínio do humanismo, que seria aquela ideia do Deus me criou, mas me deu condições de ser eu mesmo, de pensar por mim mesmo, né? Em detrimento do antropocentrismo. Não, o antropocentrismo é também isso. Eu penso por mim, né? Então não é em detrimento, o antropocentrismo está ali também. Então essa está errada de fato. A D fala a representação de colunas jônicas, mostrando que o interesse em relação à antiguidade grega ocorreu apenas a partir do 400. As colunas gregas são importantes. Aqui você tem na obra do Masaccio colunas gregas, jônicas, que a gente chama, que é do período jônico grego, mas não ocorreu só ali, tá? Na Idade Média se tinha um interesse pela Grécia, mas assim, era bem mais afunilado, tá bom, gente? E isso também não é uma característica principal do Renascimento. E a E diz a interiorização da cena representada, assinalando o desinteresse da arte renascentista pelas paisagens da natureza. Está errado, porque eles adoravam paisagens da natureza justamente porque davam uma noção de profundidade. O que você vai pintar, o que você vai fazer, qual que é a tua obra, colocar a natureza no fundo. Olha a Mona Lisa, gente, olha a Mona Lisa. Fechou? Adorei essa questão. Espero que vocês tenham gostado dela também. Aí a gente chega na onde? A gente chega para falar de Brasil. Estava achando que não tinha Brasil aqui, né? Pois é, pois tem. Sobre as atividades, e também está seguindo uma linha cronológica, interessante isso, né? Sobre as atividades econômicas e a mão de obra na América portuguesa entre os séculos 6 e 16, eu estou com maneira de falar 6, 5, 7, entre os séculos 16 e 17, é correto afirmar que a produção, sobre as atividades econômicas e a mão de obra na América portuguesa entre os séculos 16 e 17, é correto afirmar que a produção, essa é diretona também, era voltada exclusivamente para o mercado externo, restrita ao cultivo de plantation, tripé do plantation, escravidão, monocultura, latifúndio, tá? 3. Escravidão, monocultura, latifúndio. Isso se chama plantation, quando você tem esses 3 aí. E a mão de obra era exclusivamente de indígenas e africanos escravizados. B. Era voltada para além do mercado externo, com diversas culturas ligadas ao mercado interno, e a mão de obra era majoritariamente de escravizados, mas com a presença de trabalhadores livres. Ok, beleza, estou vendo meu tempo ali. C. Era voltada exclusivamente para o mercado interno, através do cultivo de itens de subsistência, e a mão de obra era exclusivamente de indígenas e africanos escravizados. D. Não se resumia ao mercado externo, com diversas culturas voltadas ao mercado interno, e a mão de obra era exclusivamente de indígenas e africanos escravizados. Ok, com diversas culturas voltadas ao mercado interno, e a mão de obra era exclusivamente de indígenas e africanos escravizados. E aí, era voltada exclusivamente para o mercado externo, restrita ao cultivo de plantations
e a mão de obra era majoritariamente de escravizados, mas com a presença de trabalhadores livres. E aí, gente? Vamos lá, para pensar, tem muito detalhe aí que pode pegar a gente nessa questão. Eu mesmo tive que parar um tempo aqui para encaixar as coisas aqui. A alternativa correta é B de bola. Era voltada para além do mercado externo. Quer dizer que tem mais coisas além do mercado externo. O mercado externo é o principal, lógico, mas tinha mais coisa. Com diversas culturas ligadas ao mercado interno. Droga do Sertão, você tinha a parcela do mercado interno. Então, você tinha várias coisas, várias questões, como utilização da pecuária, você tem cultivo de batata, você tem várias coisas que ainda servem para o mercado interno, tá? E a mão de obra, tabaco, era majoritariamente de escravizados. Significa que a maioria é de escravizados, mas não exclusiva. Mas com a presença de trabalhadores livres. Na pecuária você tinha trabalhadores livres, certo? Na pecuária extensiva no Nordeste, lá no início, olha só. Então, todas as outras estão erradas aqui nesse caso. A fala era voltada exclusivamente para o mercado externo. Não, ela não era voltada exclusivamente. A C diz, era voltada exclusivamente para o mercado interno. Errou de novo também, certo? A D talvez tenha sido a que mais confunde, né? Confundiu as pessoas. Não se resumiu ao mercado externo. Ok, não era só mercado externo. Com diversas culturas voltadas para o mercado interno. Aí, nesse caso, parece até a B. Aí, onde que erra? E a mão de obra era exclusivamente, não, era majoritariamente, exclusivamente indígenas e africanos escravizados, tá? Era majoritariamente, mas não era exclusivamente. Por isso que está errado a D. E a E diz, era voltado exclusivamente para o mercado externo, restrita ao cultivo de plantations, e a mão de obra era majoritariamente de escravizados. Não era exclusivo para o mercado externo, certo, gente? Então, cuidado com generalizações, tá? Sempre tem que tomar cuidado. História não pode generalizar assim não, tá bom? Bora. Questão agora do século XIX, 1848, Revolução Praieira. Quem me conhece pessoalmente, foi aluno meu pessoal e sabe que eu tenho um lance com a Revolução Praieira, que é um evento que aconteceu dentro de sala de aula uma vez. Quando eu comecei minha carreira como professor, qualquer dia eu conto, tá? É engraçado, é engraçado. Ai, Revolução Praieira, você me persegue. Revolução Praieira foi um movimento que arregimentou oligarcas e setores empobrecidos na produção pernambucana contra o Império no Brasil. Ao divulgarem o Manifesto do Mundo, tinha um manifesto, foi lá no governo de Dom Pedro II, tá? Foi em 1848, para quem quiser saber. O voto livre, os rebeldes exigiam, entre outras demandas, o voto livre e universal, a independência dos poderes constituídos, o fim do poder moderador do Dom Pedro II, que utilizou também, mas foi criado pelo Dom Pedro I, e o monopólio de brasileiros no comércio varejista. Em relação aos seus ideais, é correto afirmar que os rebeldes, correto o quê? Foram inspirados pela Revolução Francesa, eram favoráveis à centralização política no poder executivo e partidários da presença portuguesa na economia. B. Lembrando que a Revolução Praieira foi durante o Império, o Brasil já era independente, tá? Foi durante o governo de Dom Pedro II. Foram influenciados pela Primavera dos Povos em 1848, eram liberais e possuíam um componente antilusitano. Então, o antilusitano tenta ser contra, então, o que fala na A, que queriam a presença portuguesa, né? C. Eram adeptos das teorias socialistas, incentivando a luta de classes e a administração centrada no poder do imperador. D. Lutavam contra o predomínio das oligarquias regionais, preconizavam a revolução dos pobres, significa que eles faziam uma apologia à revolução dos pobres e à independência da região Nordeste, e defendiam o fim do império, o retorno à condição colonial e o incentivo ao comércio interno. E aí, gente, para pensar. Se chama Revolução Praieira porque aconteceu numa rua chamada Rua da Praia, por um partido da praia em Pernambuco. Durante o governo de Dom Pedro II, um dos seus líderes era um cara chamado Pedro Ivo, que havia lutado na cabanagem pela Guarda Nacional.
informações extras para vocês aí. Gente, alternativa correta, alternativa B. Eles foram influenciados pela Primavera dos Povos, que a gente tem vídeo no canal também, em 1848. Primavera dos Povos, eu já falei para vocês também em vários vídeos, tem Primavera de Praga dos Povos, Primavera Árabe, a dos Povos de 1848. É quando surgem vários movimentos políticos e sociais na Europa naquele período, que vão influenciar várias coisas no mundo, não só naquele período, mas algumas décadas posterior. Por exemplo, na França, a Primavera dos Povos, você teve críticas ao governo de Napoleão III, né, na Terceira República Francesa, Segunda República Francesa. Não, acho que é a terceira mesmo. E aí você tem todas essas críticas que vai culminar na formação, inclusive, da Comuna de Paris, né, um governo popular operário em Paris. Alguns dizem que é a primeira experiência socialista, até mesmo antes da Revolução Russa. Mas não é só pelo lado socialista. A Primavera dos Povos influenciou também coisas que a gente tem aqui, como a formação, a unificação da Alemanha, né? A formação do Império Alemão, a formação da Itália também, a unificação italiana. São vários movimentos que estão surgindo naquele período. Influenciou o Brasil, os vários movimentos, né? Então eles fizeram esse manifesto do mundo, porque está conectado ao mundo, essa Primavera dos Povos, por isso que você tem esse manifesto do mundo. Então todas as outras estariam erradas, como a A fala que eles eram inspirados pela Revolução Francesa. Tudo bem, mas até pode ser, ok, porque a Revolução Francesa tem um caráter burguês, e é importante falar que a Primavera dos Povos, a Revolução Praieira, ela tem um caráter liberal, tá? Era contra o poder moderador, a centralização política, mas ela era uma revolução liberal, dos liberais de Pernambuco, certo? Ligados? Não eram pobres, tá? Eles eram liberais. Significa que eles eram podres de rico? Não, mas eles eram de pensamento liberal. Então a A fala que eles eram a favor da centralização política. Não, eles eram contra, eles eram liberais. A C fala que eles eram adeptos, não era adepto de teoria socialista, e também, apesar de você ter questões socialistas na Primavera dos Povos, mas não necessariamente na Praieira, e a C fala que eles eram incentivando a administração centrada no poder imperador. A D fala que lutavam contra o predomínio das oligarquias regionais e preconizavam a revolução dos povos e a independência da região Nordeste. Não. Inclusive, você tinha membros de oligarquias regionais fazendo parte, mas com um pensamento mais liberal, certo? Em relação ao poder central do Brasil. Tá? O próprio texto fala, a Revolução Praieira foi um movimento que arregimentou oligarcas e setores empobrecidos da população pernambucana contra o Império do Brasil. Olha o texto, gente. E a E diz, defendiam o fim do Império, o retorno à condição colonial e o incentivo ao retorno à condição colonial. Tá errado? Próxima aí, gente. Mais uma imagem que eu separei para vocês. Essa imagem ela é meramente ilustrativa. Se eu não colocasse essa imagem aqui, dava para fazer a questão do mesmo jeito, tá? Apesar de estar escrito no enunciado, observe a imagem abaixo. Eu acho que vocês já percebem, né, que é uma imagem de Revolução Industrial. Mais especificamente, dá para olhar os teares ali, a indústria têxtil, ou têxtil, né, como muitos falam. Questão. Considere as seguintes afirmações sobre a Revolução Industrial. 1. Durante sua primeira fase, a indústria têxtil, cujo epicentro estava na Inglaterra, foi predominante em termos de emprego e de investimento de capital. 2. Nos países de industrialização acelerada, como a Inglaterra e os Estados Unidos, na primeira metade do século XIX, a intensa exploração do trabalho infantil e feminino contribuiu para o aumento de produtividade das indústrias locais. 3. Na primeira metade do século XIX, o aumento da produção industrial de têxteis ocasionou a expansão da produção de algodão e da utilização do trabalho escravo em larga escala no sul norte-americano. Quais essas estão corretas? Quais estão corretas? A diz que é apenas 1, a B diz que é apenas 2, a C diz que é apenas 3, a D apenas 1 e 2 e a E 1, 2 e 3. Todas as afirmativas. Vamos lá, gente.
Alternativa correta é... Vamos olhar uma por uma e a gente fala se está certo ou errado? Aí a gente tira as nossas próprias conclusões. Durante sua primeira fase, a indústria têxtil, cujo epicentro estava na Inglaterra, ok, foi predominante em termos de emprego e de investimento de capital. Ok, o primeiro investimento foi lá, então foi lá que você teve predominância em termos de capital investido e geração de empregos. Ok, um está correto. Então a gente aqui já eliminaria B e C, certo? Isso. 2. Nos países de industrialização acelerada, como a Inglaterra e os Estados Unidos, da primeira metade do século XIX, pontuou. Achei que a Vivi estava entrando aqui. A intensa exploração do trabalho infantil e feminino, que eu falei, ganhavam menos, então eles eram super explorados, certo? Porque você precisava de emprego para poder sobreviver nesse mundo industrial, você depende da fábrica, não tinha legislação trabalhista, lembrando disso que é bem importante, contribuiu para o aumento de produtividade das indústrias locais. Correto, tá certo também. Exploraram muito, pagava-se pouco, as indústrias locais aumentaram a sua produtividade. Tinha muita gente trabalhando, ganhando pouco. Então aumentava a produtividade e aumentava o ganho também, né? 3. Agora ficamos então entre D e E, é isso? Vamos ver agora se a 3 estiver errada, a D que vai ser a alternativa nossa. Se a 3 estiver certa, seria a E. Não quero confundir vocês, vamos lá. Na primeira metade do século XIX, o aumento da produção industrial de têxteis ocasionou a expansão da produção de algodão e da utilização do trabalho escravo em larga escala no sul norte-americano. Então, na primeira metade do século XIX, o aumento da produção industrial de têxteis ocasionou a expansão na produção de algodão. Isso está certo, tá? Porque a indústria têxtil vai depender do algodão. Então, você precisa ter a expansão da produção de algodão. E da utilização do trabalho escravo em larga escala no sul norte-americano. Tá certo ou tá errado? Tá certo, gente. Aí o pessoal fala assim, mas professor, você vira e mexe, fala aqui, todo mundo fala, eu escuto falar que a Revolução Industrial ela era incompatível com a escravidão. Escravidão é incompatível com tudo, não pode ter escravidão no mundo. Mas vamos pensar no contexto da Revolução Industrial. Porque o trabalhador assalariado, ele ganha o seu salário, tem um capital de giro, ele continua consumindo produtos dessa indústria. Então, a escravidão está à parte. Só que, meus amigos, no sul dos Estados Unidos, que ainda não se tinha uma industrialização, a industrialização, inclusive, lá no século XIX, está mais no norte, nas colônias, ex-colônias agora, né, do norte. No sul, havia, sim, uma contribuição da escravidão, porque eles pensavam mais na matéria-prima do que no mercado consumidor do sul dos Estados Unidos, para produzir algodão, para investir na indústria têxtil. Tá? Então, cuidado com as generalizações, novamente, falo para vocês sobre não tinha escravidão durante o processo de Revolução Industrial. Dentro da indústria, não, mas ainda assim você tinha uma relação entre Revolução Industrial e escravidão nesse contexto, que escravos trabalhavam na produção de algodão no sul dos Estados Unidos. Esse algodão, matéria-prima, alimentava a indústria têxtil. Fechou? Ok. Próxima aí, essa é a maior ditadura militar. Estou olhando meu tempo ali, vídeo grande, mas acho que é importante. Quem está estudando aí tá, hein? Leia o texto abaixo. Como um dos últimos atos de seu governo, Castelo Branco promulgou uma nova Constituição, ó, minha coisinha aqui na frente de novo, e uma de suas medidas era desobrigar o governo a investir coeficientes mínimos em educação e saúde. Você para de investir em educação e saúde. A decisão resultou na contínua redução do orçamento do MEC, Ministério da Educação e Cultura, que saiu dos 10,6% dos gastos totais da União em 1965 para 4,3% em 1975. E os gastos com saúde foram de 4,29% em 66 para 0,99%. Ó. Beleza, ditadura? Do orçamento da União em 1974. Os recursos drenados na educação e da saúde permitiram o reforço dos gastos com investimentos em infraestrutura.
Tira da saúde, põe em infraestrutura, como a construção de estradas e hidrelétricas, que iam de se intensificar nos anos posteriores ao governo Castelo. Então, o texto não está falando, começou no Castelo, mas, por exemplo, 74 é governo Médici, tá bom? Fica de olho nisso. As inversões em rodovias e hidrelétricas não eram acompanhadas de investimentos em saúde e educação. O texto já falou isso. Dados indicam que o número de desnutridos no país se elevou de 27 milhões em 61, 63, 38% da população, muita coisa, né? Para 71 milhões de 67 da população em 1968 e 1975. Aí você tem ali um texto, beleza. Antes de qualquer coisa, pega esse texto aqui e joga na cara daquele cara que fala que a ditadura deu certo. Foi boa, tá bom? Continuando a questão aqui, desculpa, tá? Mas é assim mesmo que a gente tem que tratar. Sobre a política econômica a qual o texto se refere, é correto afirmar que... Sobre a política econômica a qual o texto se refere, é correto afirmar o quê? A ideologia nacionalista do período baseava-se em grandes inversões de recursos oriundos das empresas privadas para investimentos em educação pública. B. O corte nos gastos com saúde pública e com programas de redução da fome foi compensada pela criação do Sistema Único de Saúde, o SUS. C. O crescimento da economia no final dos anos 60 e início dos anos 70 esteve relacionado à política de diminuição dos investimentos nas áreas de educação e de saúde. D. O chamado milagre econômico, que foi no governo Médici, foi marcado pelo amplo financiamento em áreas estratégicas como educação, saúde, transformação e produção de energia elétrica. E a E. A política econômica do período caracterizou-se pela redução do repasse de verbas para empreiteiras e pela melhoria do regime alimentar no conjunto da população. Acho que não ficou difícil essa não, hein, gente? Ó, vou tomar uma água aqui. É muito texto, né, nessa aí, mas beleza. Só você olhar o texto, gente. O texto está falando tudo aqui. Nessa questão aqui, o texto está falando tudo para ele, está dando todas as informações necessárias para você responder essa questão. Alternativa correta. Estou olhando aqui de novo, peraí. É C. O crescimento da economia no final dos anos 60 e início dos anos 70 esteve relacionado à política de diminuição dos investimentos nas áreas da educação e da saúde. Uma coisa muito importante se destacar aqui. A economia, inclusive, cresceu sobretudo lá nos anos 70, o PIB brasileiro aumentou de fato nos anos 70 com um milagre econômico, que o governo vai promover obras de grande porte, né, que é chamadas obras faraônicas, hidrelétrica de Angra dos Reis, nuclear de Angra dos Reis, depois vai ter hidrelétrica de Itaipu, a gente vai ter a Ponte Rio-Niterói, a gente vai ter a Transamazônica, que não está pronta até hoje, acho que 30% da obra concluída até hoje, aumentou, gerou um emprego aqui forte, a obra de infraestrutura é muito bom para o governo mostrar serviço. Porém, a pobreza aumentou. Aumentar a economia não significa que você está tendo desenvolvimento social, isso é desenvolvimento econômico. E outra coisa, para aumentar essa economia, houve muito empréstimo de fora, o que gerou um caos. Eu já falei aqui em outras aulas que tem relatos de pessoas que foram exiladas no Brasil, foram embora do Brasil, que quando puderam retornar com a anistia, 79, né? Chegaram e viram o número de moradores de rua extremamente crescente. Inclusive é algo que a gente vem percebendo hoje, não sei se vocês têm visto. Fala aí, deixa aí nos comentários aí em relação à sua cidade, aí fala qual é a cidade, vocês têm essa noção também, essa percepção. Aqui em Belo Horizonte, o número de moradores de rua, ele cresceu demais, assim, se a gente olhar assim de 6, 7, 8 anos para cá. Isso faz parte de uma crise econômica pesada que leva a uma crise social. A gente está falando de desigualdade social, tá, gente? Isso é muito sério. E você teve isso no Brasil. E o texto está falando, você retirou investimentos de saúde e educação para investir em infraestrutura. E a consequência disso foi, aqui, até o finalzinho do texto, a segunda parte do texto fala da fome. As inversões em rodovias hidrelétricas não eram acompanhadas de investimentos em saúde e educação. Dados indicam que o número de desnutridos no país se elevou de 27 milhões, que era antes, né, do período militar, que é 61, 63, é o governo de João Goulart,
para 71 milhões de pessoas, 67% da população, é muita coisa. Lembrando que a população nesse período era de 90 milhões de habitantes, chegou a 91, 92, mas é muita coisa. Eu não preciso nem ler as outras, acho que essa aqui ficou bem clara, o texto já mostrou pra gente, né? Vamos lá, gente. Tá parecendo live, né? Porque já tá grande e tal. A gente vai voltar com os nossos vídeos também de matéria, tá? Fiquem tranquilos que eu já estou preparando. Ok. Leia o enunciado abaixo. Agora uma de Nova República, olha só, governo Collor. Essa é bem interessante. Falei para vocês que tem uma diversidade de questões da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Essa é para você preencher, olha só. Em 1989, Fernando Collor de Mello, candidato à presidência da República pelo Partido da Reconstrução Nacional, PRN, um partido até então desconhecido, que ninguém dava nada para ele, mas que teve um discurso que ganhou a mídia brasileira, foi eleito no segundo turno por defender 200 mil pontinhos, ia falar 3 pontinhos, mas tem muito mais que isso, e prometer atacar a ineficiência do Estado. Criticou o Estado, falou que o Estado não funciona. Posicionando-se contra a corrupção e atacando os marajás e privilegiados. Marajá, ele era conhecido como caçador de marajás. Marajá é aquele funcionário público que senta e não faz nada e fica só ganhando dinheiro nas custas do Estado. Ele falava que ele ia acabar com isso, do serviço público. Entre as principais iniciativas de seu governo pode-se citar pontinhos de estatais e pontinhos de preços e salários. Essas medidas econômicas foram orientações provenientes de um encontro de técnicos do FMI, do BID, do Banco Internacional de Desenvolvimento, exatamente por aí, do Banco Mundial e de economistas latino-americanos ocorridos em novembro de 1989, que elaboraram indicações concedidas como 200 mil pontinhos. Ponto. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado acima. É bem diferente essa questão. Parece questão assim que eu fazia com o tempo de colégio, né? Bem interessante. Gostei mesmo. Vamos lá. Vamos encaixar aqui, gente. Aí, dá um tempinho aí, vai. Vocês estão acompanhando esse vídeo aí? Eu vou lendo e vou encaixando aqui. Fechou? E a gente vai eliminando aqui, tá? Se quiser parar primeiro para pensar bastante, dá uma pausa aí. Eu não posso dar essa pausa aqui, né? Ficar aqui 3 minutos, 4 minutos. Em 1989, Fernando Collor de Mello, candidato à presidência da República pelo Partido da Reconstrução Nacional, foi eleito no segundo turno por defender o quê? Liberalismo econômico, estatismo de novo, desenvolvimentismo ou liberalismo econômico? Liberalismo econômico. Então já ficamos entre A e E. Ele falava que ele era a favor de um modelo liberal, ou naquele caso neoliberal, iniciativa privada vai valer mais do que iniciativa pública. Certo? Vamos sucatear as escolas públicas. É assim que funciona. E prometer atacar a ineficiência do Estado. Olha, já falou. Posicionando-se contra a corrupção e atacando marajás e privilegiados no serviço público. Entre as principais iniciativas de seu governo, pode-se citar o quê? A privatização. Ele, inclusive, é isso, tá, gente, que é interessante falar. Ele é o cara que trouxe para o Brasil, mais assim, que iniciou um processo de um governo neoliberal, sabe? Quem consolida é o Fernando Henrique Cardoso, com a privatização de mais de 100 empresas estatais, nacionais. Mas quem que traz vai ser o Fernando Collor de Mello. Então a gente já tem a alternativa correta aqui, porque só sobrou ela, que é a alternativa E. Primeiro ponto, liberalismo econômico. Agora, privatização, aí a gente vai encaixando. A gente já matou na metade. De estatais e o congelamento de preços e salários. Lembrando que o Brasil vivia a hiperinflação. O que se tinha de governo Sarney anterior de hiperinflação não foi solucionado no governo Collor. Então ele falou, preciso congelar. Ele falou assim, para de comprar, gente. Vocês estão comprando demais, assim, e os preços estão subindo. Lembrando que em hiperinflação o povo compra. O povo não compra. Produtos de primeira necessidade, o povo compra porque tem medo de que esses produtos aumentem de preço rapidamente. Era comum nesse período, Sarney e Collor, que você chegasse no supermercado, pegava lá 5 quilos de arroz na prateleira. Na hora que chegava no caixa, ele já tinha aumentado de preço. Então, aqui no Brasil se criou uma cultura de compra de mês, não significa que só nasceu aqui, mas fora do Brasil é menos comum isso, e se tornou um hábito aqui justamente por causa da hiperinflação e depois inflação. Você compra os produtos no mês
porque eles podem subir de preço. Então vamos garantir. E aí ele foi lá e congelou os preços. Depois ele, então, até mesmo por conta disso, fez aquela ideia da retenção das contas bancárias, né? Conta poupança e confisco, né? Em contas poupança e contas correntes, né? Que ele fez isso justamente para fazer a população parar de consumir, para equilibrar a economia. A população estava consumindo muito produtos de primeira necessidade a rodo por medo de não ter dinheiro depois. Tá, de preços e congelamento de preços e salários. Essas medidas econômicas foram orientações provenientes de um encontro de técnicos do FMI, do BID, do Banco Mundial e de economistas latino-americanos ocorridos em novembro de 89, que elaboraram indicações conhecidas como o Consenso de Washington, que vai ser uma reunião, tá? Consenso de Washington, uma reunião que vai definir uma política para os países latino-americanos, para os países que estavam em subdesenvolvimento. A gente estava no período da Guerra Fria, né? Que eram países subdesenvolvidos, ainda cabia aquele conceito de terceiro mundo, né? Terceiro estado, terceiro mundo. Então era uma proposta que eles tinham, vocês, países aí subdesenvolvidos da América Latina, não conseguem pagar suas contas, que vendam suas riquezas. Essa frase aqui, na verdade, é da Margaret Thatcher, né? A dama de ferro do neoliberalismo, mas é o que define esse pensamento neoliberal. Não consegue pagar a tua conta? Vendam suas riquezas, né? E se tirado do Conselho de Washington. Tem nada a ver com o Foro de São Paulo, tá? Beleza. Ufa! Vídeo grande, mas importante, necessário. Olha as luzinhas de Natal ali. Vou começar a usar mais. Não só no Natal, como tinha no outro cenário, mas tem que tornar esse cenário um pouquinho mais bonitinho aqui. Calma, vamos com o tempo. O importante é o conteúdo. Espero que vocês tenham gostado. Sucesso nessa prova aí, gente. Essa semana estão mais aí em vídeos com vocês. Tem muito mais coisa por vir. Faremos vídeos também de conteúdo aqui no canal. Tô com saudade de fazer isso, inclusive. Já estou preparando aqui História da Arte. Então é isso, eu amo vocês de coração, dá aquela curtida porque ajuda o canal a crescer e vocês, olha só gente, o engajamento de vocês é muito importante, muito importante. Grande beijo, amo vocês de coração. Fui!